que estamos aqui a fazer, o que estamos aqui a procurar transmitir aos figueirenses é talvez, pegando nas últimas intervenções, quer do Mendes Ferreira, quer do José Couto e agora do António Saraiva, é qual é o caminho que queremos seguir. E dizer aos figueirenses que têm alternativas em relação aos caminhos que conhecem e àqueles que podem trilhar a partir daqui. Eu, quando lancei o nosso manifesto de princípios, no dia 30 de março, disse claramente, o nosso propósito é perguntar aos figueirenses onde é que querem que esteja a Figueira daqui a 12 anos. Qual é o seu posicionamento? O que é que gostavam que acontecesse e que estivesse a Figueira da Foz daqui a 12 anos? E para isso precisa de ambição e para isso precisa de liderança. Como, aliás, fica provado nas várias mensagens que daqui saíram hoje, nos mais diversos ramos de atividade, nestes em particular. Esta conferência não esgota o capítulo do investimento, nem da nossa recuperação da nossa economia, nem da competitividade. Hoje abordámos alguns caminhos sobre a competitividade e os grandes investimentos. E iremos trabalhar mais o comércio, iremos trabalhar mais temas como a recuperação do turismo, entre outros, dentro daquilo que é a indústria e dentro daquilo que é a economia. Hoje quisemos lançar o segundo mote. Lançámos o primeiro em São Pedro, na Cova Gala, sobre a erosão costeira e as alterações climáticas. Hoje estamos a falar sobre competitividade, sobre investimento. E a primeira questão que se coloca, e começo pelo António Saraiva, pela sua ordem de intervenção, o que é que esta região quer, António? Qual é o grande projeto que mobiliza esta região, esta cidade, esta comunidade intermunicipal e esta região? O José Couto bem traçou algumas das suas opiniões sobre aquilo que foi a opção das 8 comunidades intermunicipais, que foi ter uma aposta clara na infraestrutura da saúde. Claro que é necessário. Mas é esse o grande projeto que mobiliza esta nossa região? No que diz matéria de competitividade e de investimento, ou passamos ao lado daquele que é provavelmente um dos seus pilares estruturantes para a competitividade, que é o Porto da Figueira da Foz? O Porto da Figueira da Foz não é só da Figueira da Foz. É o Porto da Figueira da Foz, é o Porto de Coimbra, é o Porto de Viseu, é o Porto da Guarda, é o Porto de Leiria, é o Porto da Marinha Grande. E, portanto, um dos aspectos que eu considero mais críticos foi a incapacidade que a região teve de se mobilizar à volta de um projeto estruturante daquele que nós queremos ter daqui a 12 anos. Claro que os hospitais são importantes. Claro que sim, Joana. A Figueira da Foz tem esse problema. Eu já visitei o Hospital da Figueira da Foz, que está neste momento com um bloco operatório em construção para, provavelmente, não chegando nunca aos cuidados intensivos, vai chegar pelo menos aos cuidados primários. E, portanto, o que significa que a questão da saúde é verdadeiramente importante. E a cidade e o concelho e os concelhos à volta desta Figueira da Foz vão ter, de uma vez por todas, que se mobilizar para projetos estruturantes comuns. Sob pena de perdermos, como disseste bem, António Saraiva, mais uma oportunidade. Já foi assim com 5 quadros comunitários e estamos às portas de desbanchar outra vez. A tal bazuca europeia, como foi aqui dito e bem, o tal PRR, não consagra nenhum dos investimentos estruturantes para o Concelho da Figueira da Foz. Deixa de lado o investimento na modernização do Porto da Figueira da Foz, deixa de lado a modernização e a eletrificação da linha do Oeste, que nos criava um novo hub. É uma linha de 1888, que estava prevista a seu início de recuperação em 2019. Estamos em 2021 e está fora do Plano Nacional de Intervenção Ferroviária, apresentado há dias pelo Ministro Pedro Nuno Santos. E se forem ver o mapeamento da intervenção da linha ferroviária, ela vem até praticamente ao Distrito de Leiria, há um apagão até à região da Aveiro e depois continua a modernização. Mas não é só. Eu, João Ataíde, Justiça lhe seja feita, entre outros, discutíamos a questão do aeroporto de Montreal. Não é porque tivéssemos o fetiche, temos também um grande aeroporto. Mas a possibilidade de termos uma infraestrutura aeroportuária que servisse a esta região num investimento que está feito, que está realizado e precisava apenas de 30 milhões de euros, era mais do que suficiente para ser mais uma das bandeiras com que a região se iria mobilizar. Aliás, para quem está nesta plateia, nomeadamente o José Couto, o Mendes Ferreira e o Miguel Paiás Maduro, sabe que neste momento a comunidade intermunicipal de Coimbra defende a existência de um aeroporto, mas já não sabe onde.
E nós temos ali uma infraestrutura que está. O Papa, em 2017, aterrou no Alitalia, em Montreal, e saiu num TAP no A320. E, portanto, se pensarmos os grandes investimentos estruturantes que a cidade e a região deviam abraçar, falta esse desígnio, falta liderança, falta ambição. Não tenho nenhuma dúvida sobre aquilo que estou aqui a dizer. E a falta de ambição é tão grande que ainda hoje, quando definimos o tal ecossistema que permita a angriação, quer da captação dos investidores, quer amigos das empresas, quer das condições logísticas, a cidade da Figueira da Foz não tem, hoje, 24 de maio de 2021, um sistema de mobilidade urbana. Não tem. Nem é elétrico, nem é ambientalmente sustentável. Não tem um sistema de mobilidade urbana. Quando falamos com empresários, nomeadamente os que estão instalados na margem sul, e quando recrutam mão de obra, ou querem recrutar mão de obra, e muitos deles vêm, inclusivamente, aqui ao nosso centro de emprego da Figueira da Foz, entre os 100 ou os 150 empregados que gostariam de ter, ou colaboradores, têm menos de metade, e dessa metade dizem não vamos porque não temos sistema de mobilidade, não temos sistema de transporte. São aspectos como este, entre aquilo que é a nossa macroindústria e os grandes investimentos e depois aquilo que no dia-a-dia serve as nossas comunidades, que nós precisamos nos entender. E isto vem para uma segunda abordagem que o José Couto há bocadinho lançou e que está por cumprir na nossa região centro. Voltamos à questão da liderança da região centro. É que os grandes investimentos públicos que faziam face ao desequilíbrio entre as áreas metropolitanas do Porto e Lisboa vêm desde a década de 60, desde a década de 70 com os planos de fomento. E os célebres planos de fomento da década de 60, de 70 previam investimento público que faria e equilibraria esta macro ou bicefalia que temos hoje entre as duas grandes áreas metropolitanas, que as comunidades intermunicipais não vão resolver. Não vão resolver. O problema da descentralização, da transferência de competências para as CIMs, neste momento, veio provar em muitas matérias não são capazes de se entender sobre questões essenciais. E, portanto, nós não somos, nem fomos capazes de, até hoje, 2021, resolver os famigerados, ou a ambição dos planos de fomento da década de 70, que previa o investimento público que criasse uma zona tampão entre as duas grandes áreas metropolitanas. E mesmo, lembram-se do Jamé, quando foram projetados os grandes investimentos públicos, era o aeroporto a sul de Lisboa, é a plataforma logística a sul de Lisboa, a linha de TGV a sul de Lisboa, etc. Os 66% da população portuguesa que estão entre a Península de Setúbal e Braga não tiveram estes investimentos infraestruturantes. E, portanto, falta aqui grande ambição, falta liderança a esta região, falta projeto, falta mobilização. E, para isso, obviamente que os empresários são, do nosso ponto de vista, o pilar fundamental. Foi por isso que nós, na primeira conferência, quisemos dar este sinal de acudir à emergência, que está a acontecer, com a erosão costeira na nossa costa, e agora queremos dizer que um dos antídotos para podermos trazer e captar investimento está com os empresários, para criarmos riqueza. E para criar essa riqueza, a Figueira da Foz tem que tomar decisões. Um ecossistema com esta ambição e com esta abrangência, quando falamos se o Porto da Figueira da Foz, ou a alteração que eu propus, que para alguns na altura foi uma heresia, de passarmos para a margem sul o porto de carga, se custar 200 ou se custar 250 milhões, é metade só do processo de extensão do metro de superfície no Porto, que custa 400 milhões. É muito menos do que um terço do que custa o alargamento da Portela. Não é o novo aeroporto, é só o alargamento da Portela que custa 800 milhões. E a região não se mobilizou. E a passagem deste porto de carga da margem norte para a margem sul permitia, estimado arquiteto Carlos Figueiredo, dar a cidade às pessoas. Que era transformar aquilo que hoje são gruas e contentores numa zona aprazível, pedonal, para podermos ter restaurantes, esplanadas, circuitos pedestres, famílias a passear. E permitia resolver problemas que não estão resolvidos, como disse o Mendes Ferreira e bem. Se quisermos descarregar duas hélices ou duas pás de hélice de uma torre de energia eólica, ela não é descarregada na margem norte, ela é descarregada na margem sul, como já foi na Doca Pesca. Portanto, o que significa que não é nenhuma heresia repensar estrategicamente o posicionamento do Porto na margem sul, porque ele primeiro está mais perto das empresas. Quando falo com empresários, o Nogueira Santos, o Tojó Pedrosa e muitos outros, o António Redondo, as empresas, como dizia o António bem, estão na margem sul, produzem na margem sul,
nomeadamente a exportação, carregam nos caminhões, passam a ponte, descarregam na margem norte para ir para os navios. E, portanto, é quase, do ponto de vista perceptual, algo que não faz muito sentido. Agora, é preciso avaliar? É preciso ver nestas condições? Sim, claramente. E, portanto, dizer-vos que, da nossa parte, o que estamos a olhar é para o tal futuro. É para essa ambição mobilizadora das empresas, dos empresários, destes ecossistemas. E também não é compaginável uma cidade que hoje não tem, por exemplo, um sistema de mobilidade urbana, mas tem a água mais cara do distrito de Coimbra e uma das mais caras do país. Também não é um sistema amigo das empresas, competitivo para as empresas. E podíamos citar muitos outros exemplos. E, portanto, a primeira grande abordagem é: nós precisamos de mobilização, nós precisamos de somar, nós precisamos de criar projetos que sejam de facto estruturantes para mudarmos esta mentalidade que muitas das vezes fica refém de si própria e não é capaz de evoluir. Dar-vos mais 2, 3 notas para não vos maçar muito, que tem muito a ver com o que foi dito neste e que tem a ver com o processo da questão de percebermos a comunidade, de percebermos a cidade com políticas integradas. Eu lembro-me sempre de uma frase, não é minha, é de um autor, neste caso sobre pedagogia, que dizia: para educar uma criança é preciso uma aldeia. Portanto, nós hoje estamos claramente nesse ponto de partida. Nós precisamos, para construir comunidade, para construirmos sociedade, de olharmos para aquilo que é o ecossistema da cidade e, no caso da cidade, das suas freguesias rurais. Pensar o desenvolvimento integrado, desde os Moinhos da Grandra até à Marinha das Ondas, que está aí a professora Dulce, só para citar 2 dos nossos candidatos, dos pontos mais distantes onde hoje estamos a ter a nossa conversa dentro do Concelho da Figueira da Foz. Nós precisamos de ter uma estratégia de desenvolvimento integrado das nossas freguesias rurais. E por isso, se na margem sul temos, e bem, um polo ou uma área de as tais ALEs, de localização empresarial, que é preciso melhorar. Se temos, por exemplo, o caso da Ferreira, que foi citado pelo Hugo, que está lá resquícios daquilo que poderia e devia ser uma ALE. Se o caso do Pincho está por cumprir, ou se mesmo no nó da Marinha das Ondas e do Paião está por cumprir um desígnio de podermos também ali colocar uma ALE, não tem que ser todas grandes áreas de instalação empresarial ou de grandes áreas de locação empresarial, pode efetivamente, em função dos atributos e das suas características, resolverem problemas concretos em função daquilo que é também a desconcentração do investimento, procurando que o desenvolvimento seja um desenvolvimento integrado. E mesmo para terminar, António, falaste bem na questão de olharmos para a tal economia verde. Eu tenho essa ambição também para a Figueira da Foz, como disse o Miguel Poiares Maduro. Mais do que nunca, a ideia da criação da ambição de liderança passa por saltos de geração. E esta geração precisa de ter na Figueira da Foz oportunidades de poder nascer, crescer, estudar, formar, trabalhar e envelhecer de forma saudável. E por isso estou muito empenhado em que a Figueira da Foz possa ter esse espaço de formação e qualificação superior, não apenas com as alterações climáticas, não apenas com a erosão costeira, não apenas com aquilo que é a economia azul ou a economia verde. Há um conjunto de competências que a Figueira da Foz tem a obrigação de se poder posicionar nestes próximos ciclos, nestes próximos 12 anos. E por isso, se amanhã fazemos uma conferência com um conjunto de convidados sobre o cinema, a cultura e a Figueira da Foz voltar a ser uma das referências europeias em matéria de cidade do cinema, nós também queremos que a Figueira da Foz seja uma das melhores cidades da Europa, cidade-concelho, para podermos formar, captar, formar jovens e, a partir daqui, criarmos todas as condições para que não só os que cá estão hoje, mas aqueles que queremos atrair, também venham para cá. Quero, por isso, dizer-vos que esta é a ambição que traçamos para este projeto, para esta candidatura. Iremos continuar a trabalhar em vasos comunicantes com outras matérias. Amanhã falámos nessa. Falava há bocadinho com o meu amigo Mário Esteves na necessidade de fazermos rapidamente um programa de recuperação para o comércio local e para o nosso turismo, como acontece, aliás, com outras cidades. O João Armando há bocadinho falava numa Fundão. Tenho o privilégio de trabalhar com o Paulo há anos. Ele é meu vogal no nosso Conselho de Marketing há 8 anos a esta parte e, portanto, é uma figura que conheço bem e a sua capacidade de trabalho e a sua liderança.
e talvez esse possa ser um dos bons exemplos, como aliás disse o José Couto, com o Conselho de Viseu, mas há muitos outros concelhos que estão neste momento muito empenhados em poderem recuperar rapidamente aquilo que é a sua atividade económica, para que ela, a partir daqui, crie as tais condições para que continuemos a gostar de estar e a viver. Quero-vos agradecer a todos pela vossa presença, muito em particular ao Mendes Ferreira, que interrompeu a conferência do IPRR sobre a floresta, ao António Saraiva, ilustre presidente da nossa CIP e uma das figuras maiores no panorama nacional e internacional, ao José Couto, presidente do SEC, e ao Miguel Poiás Maduro, coordenador do nosso programa eleitoral, do nosso programa de governo para o Conselho da Figueira da Foz para os próximos 12 anos, esta disponibilidade. Bem-ajam a todos.